Agora eu estou ao vivo. Vamos ver como muda a câmera. Aqui. Oi, Thiago. Tô esperando uma amiga entrar. Minha mãe. Vamos lá. Tô esperando a galera entrar. Fala a cabeça. Aqui acho que ficou bom. Esperando a Luana entrar. A Luana? Não. Peraí, vamos ver. Um pouquinho, ó, pra ficar bem retinha. Estica um pouquinho pra direita. Ver se melhorou. Oi, Dé. Tô esperando a Luana entrar. Isso. Que ela vai falar um pouquinho de óleos essenciais. E ela não tá conseguindo entrar. Oi, Ibra. Frank. Já já a Luana entra para começar a falar um pouquinho de óleos essenciais. Nisso eu vou testando a luz, o cabelo. Aí, dona Luana, chegando. Oi, Rô. Saudade de você, tá muito sumida, hein? O Giba que me fala de você. Aê, Oi! Luana. Deu certo. Obrigada, amada! Olha, eu tô até descabelada, gente. Somos duas, né? Pegou a gente no... Pegou a Saudade gente de também, viu, Rô? surpresa. Amiga, obrigada. Gente, pessoal, tudo bem? Obrigada por vocês estarem aqui. Eu convidei a Carol para fazer um depoimento numa live que eu, na verdade, estou fazendo uma série de lives essa semana sobre óleos essenciais. E a Carol é uma das pessoas que está usando os óleos essenciais e está tendo resultados bacanas. E aí eu resolvi fazer essa série de lives e chamar ela hoje. Só que o Instagram tirou meu botão ao vivo e ela está me ajudando aqui pela conta dela. Obrigada, amiga. De nada, tamo junto, gata. Então, eu vou primeiro falar um pouquinho sobre o tema de hoje. Hoje eu vou falar sobre sinergias dos óleos essenciais. E a Carol vai ter que participar da live toda. Tamo aqui. Estamos aqui, né, amiga? E hoje, falando de sinergias, né? Essa semana toda, cada dia eu falei sobre um tema específico de óleos essenciais. E hoje, falando em sinergias, eu quis trazer esse assunto porque é um assunto que poucas pessoas que usam os óleos essenciais conhecem, que é fazer misturinha dos óleos essenciais. Os óleos essenciais em si, cada um, já são uma sinergia por si só, porque neles a gente tem vários compostos químicos, então não é só um composto químico isolado, mas cada óleo essencial tem uma gama de compostos químicos que estão ali nele, e isso já é uma sinergia. Agora, a gente falando aí em terapia, tanto para ajudar a gente, como na parte fisiológica, na parte emocional, mental e na parte energética e espiritual, é muito interessante a gente saber combinar outros óleos essenciais com aquele que a gente quer. Oi, quem está aí participando dos óleos Tá essenciais. aqui. E aí, a gente fazendo sinergia, combinação de óleos essenciais, a gente pode ou potencializar um tipo de composto químico,
Então, por exemplo, a gente tem a lavanda, né? Eu sempre dou o exemplo da lavanda. A lavanda tem dois princípios ativos bem predominantes. Um deles é o linalol, que é um álcool. E a gente tem outros óleos essenciais que também tem linalol como composto químico predominante, como é o caso da bergamota, do ylang-ylang. E o linalol nada mais é do que o composto químico que dá essa função para a lavanda de acalmar, de ser sedativo, de ser relaxante. Então, quando a gente quer trazer essa função calmante, ansiolítica para uma determinada pessoa, a gente pode associar outros óleos essenciais que também têm o linalol como composto químico predominante na sua composição complexa. Até, Lu, já aconteceu de eu ter enxaqueca, você lembra aquele dia? Que até indicação, você pode falar um pouco mais sobre isso, era o de hortelã, mas no final eu usei o de lavanda, que para relaxar a musculatura, foi aí que melhorou a enxaqueca mesmo, foi com óleo de lavanda. E aí, o que a gente... Nesse caso, a gente pegou para aprimorar a função, que é a segunda vantagem de fazer sinergia de óleos essenciais. Então, por exemplo, o hortelã-pimenta tem mentol, que também é um álcool, mas também tem a função, uma das funções mais legais do hortelã-pimenta é realmente tirar a tensão muscular e ajuda muito nas dores de cabeça, porque também, por ser um composto químico que faz a contração do sistema vascular, acaba que diminui a pressão intracraniana. Então, se a gente pingar uma gotinha aqui e colocar na têmpora, a sensação que a gente tem de melhora da dor de cabeça é quase instantânea. Mas nesse caso que o seu não passava com a hortelã, a gente tem a lavanda que tem esse princípio ativo. Ela não vai fazer a mesma função, ela não age da mesma forma que a hortelã-pimenta, só que ela tem, a partir dos seus compostos químicos, também essa função de ser sedativa. Então, passando, por exemplo, a lavanda aqui... Eu tinha passado nuca, aqui, né? Isso. E na nuca, a somatória dessa sinergia dos dois óleos essenciais que são bons para dor de cabeça, você viu que tem efeito. Então, essa é a segunda vantagem da gente fazer sinergia. Isso mesmo. E a gente tem a terceira vantagem de fazer sinergia, que é pegar óleos essenciais da mesma planta, só que de lugares diferentes. Então, por exemplo, o neroli, que é um óleo essencial super usado, ele é da flor da laranja. E se a gente usar com a laranja em si, que vem da casca, a gente consegue combinar todos os compostos químicos da planta que a gente consegue extrair. Eu já falei até em uma live, né, que dependendo da parte da planta que a gente extrair os óleos essenciais, eles vão diferenciar na sua composição química. Então, a hora que a gente tem dois óleos essenciais da mesma planta, mas de partes diferentes, a gente usa o potencial da planta, né? Isso porque ontem eu fiz uma live falando sobre a parte energética e vibracional dos óleos essenciais, mas os óleos essenciais, eles são produzidos no processo de fotossíntese da planta. Ou seja, a planta capta o sol, a energia solar, ou seja, ela capta a vibração máxima, a energia máxima cósmica, vindo através do vô-sol, né, dessa grande estrela que a gente tem no universo. E aí aquele processo de fotossíntese é que vem a produção do óleo essencial. Então, é uma superpotência energética. Potência máxima. Potência máxima concentrada no óleo essencial. E aí, trazer essa potência máxima de mais de um óleo essencial combinados numa composição, claro que precisa saber como combinar isso, porque, por exemplo, nesse caso que você citou, se colocasse hortelã-pimenta e laranja não tem esse efeito.
de aliviar as dores de cabeça. Então, mas sabendo combinar esses óleos essenciais, a gente tem grandes vantagens aí e a gente consegue fazer um protocolo de benefícios, tratamento e prevenção muito mais complexo e mais completo, fazendo essas misturinhas. Eu acho legal também, Lu, depois a gente deixa ficar a live gravada, deixar a indicação do seu e-book, que é super legal, para até orientar nessas sinergias, né? Que a gente que não sabe fazer, não precisa das receitinhas. Precisa das receitinhas. Eu escrevi um e-book falando de 5 óleos essenciais que eu acho que é para quem quer começar, que são fundamentais de ter, que eles são básicos e muito versáteis. Então, essa é uma grande dúvida que as pessoas têm, né? Eu gosto do cheirinho de tal óleo. Mas, na verdade, não é o cheirinho que faz o efeito terapêutico, são os compostos químicos dos óleos essenciais. O cheirinho é só a consequência. Então, por exemplo, a citronela tem esse cheiro por causa do citronelau que tem ali na sua composição química. Se não tem esse componente químico, não tem aquele cheiro da citronela. Então, é esse componente que faz a função mesmo. Então, e ele é quem tem o aroma. Então, e aí é isso. Eu selecionei 5 óleos essenciais que eu acho que são óleos essenciais que são muito versáteis. Eles por si só. Toda a nossa turma tem já esse kit de óleos essenciais, 5, e que deram uma super dica também, que é pingar na máscara. Não pode ser o que tem limão, né? A Lu pode falar melhor sobre isso, mas que achei super legal, que é um jeito de inalar sem a gente ficar mantendo a mão no rosto, né? Na verdade, esse da máscara, qual foi a minha primeira sugestão com ela, né? Sabendo que a gente está aí com um grande vírus e agora no inverno a gente tem outros vírus juntos, né? Por que não utilizar um óleo essencial que é antiviral, antisséptico, antimicrobial a nosso favor também na máscara? Então, para deixar essa região com uma asepsia e a gente ter essa função antimicrobial, antiviral da melaleuca, por exemplo, que é que é o óleo essencial. O espectro dele antimicrobial é muito largo. Então, a melaleuca é muito usada para asepsia. E aí, claro, combinado com outros óleos essenciais, você tem um potencial muito grande. Mas é isso que você falou. Tem que saber que óleo essencial que pode ir em contato direto e pingar uma gotinha. Porque se a gente pingar mais de uma... a gente pode causar intoxicação também, né? É verdade. E Caio, quem tá aqui, se quiser fazer alguma pergunta, depois eu vou tentar gravar essa live, né? E deixar disponível para as pessoas que não conseguiram ver ao vivo. Então, aproveita aqui as perguntas. A outra sinergia que a gente consegue fazer, só para a Carol trazer mais depoimento Minha experiência, dela, né? A sua experiência. Uma outra sinergia que a gente consegue fazer bem legal dos óleos essenciais são com os óleos vegetais. Então, os óleos vegetais têm propriedades terapêuticas também. Tem óleo vegetal que controla a oleosidade da pele, tem óleo vegetal que é bactericida. Então, por exemplo, o óleo de abacate, de jojoba, controla a oleosidade da pele. O óleo de coco, ele é antibactericida também. Tem os óleos vegetais que são nutritivos para a pele, como é o óleo de semente de uva, de amêndoas, que são também hidratantes. Então, Nossa, os óleos... Eu achei que o óleo de abacate ou de coco, por ser muito gorduroso, você vê que ele tem uma ação contrária de controle da oleosidade. O óleo de coco, ele fica mais oleoso na pele do rosto, mas o óleo de abacate ajuda a controlar a oleosidade. Interessante. O óleo de coco eu uso muito para a pele do corpo. Essas áreas que são mais secas, tipo de cotovelo, joelho, que ele é bem
Como que fala? Ele é bem hidratante, assim, mas mais do que isso, ele é bactericida. Então, eu gosto de usar, especialmente nas regiões nessas que suam, né? Eu uso no corpo todo. Mas, por exemplo, o desodorante que eu faço, eu uso desodorante natural. Então, o que eu faço? Eu uso a sinergia dos óleos, tanto vegetais quanto os óleos essenciais, a favor da minha axila. Então, a axila, que é um ambiente úmido e quente, tá ali propenso a ter proliferação de bactérias não desejáveis. E aí é uma região que a gente também, nós mulheres especialmente, a gente faz depilação, então a gente tende a agredir a pele da axila. Além disso, olha, Bia, além disso, a gente tem o escurecimento, muitas vezes, da região da axila por conta da depilação. Quem faz muito a cera, tudo. Então, o que eu faço? Eu pego o óleo vegetal de coco, que é bactericida, ele é hidratante, embora ele seja gorduroso, ele não fica gorduroso por muito tempo na pele. Como ele é fino, é um óleo vegetal fino, a pele absorve rápido o óleo de coco. A gente pode falar que ele é emulsionante, que é tipo, ele hidrata, mas não deixa aquele peso de gordura mesmo. Sim, pode. É diferente, por exemplo, do óleo de girassol, que ele é extremamente gorduroso. Eu uso bastante o óleo de girassol, mas não para esse fim, né? De deixar na pele por um tempo. E aí eu uso o óleo vegetal de coco, que é bactericida e hidratante para essa região da axila. E aí eu faço sinergia de óleos essenciais. Aí eu coloco o melaleuca, que é extremamente antisséptico, antibactericida, antivirótico, enfim. Então, para essa região da axila é maravilhoso. Eu coloco o óleo essencial de hortelã-pimenta, que é um óleo essencial, além de refrescante, então ter um frescorzinho nas axilas é legal. Ele também ajuda a clarear a mancha. E também é antisséptico. E eu coloco o óleo essencial de lavanda, que é um excelente regenerador de pele, de células. Então, a gente que depila muito, eu faço com gilete, aí a lavanda vai regenerando essa região da axila. Então, veja como a gente pode, num único produto, fazer sinergias que potencializam todo um tratamento com inteligência para o nosso corpo, né? E eu acho, né, que nem da minha experiência, tem a parte física, que nem você tá falando da depilação e tudo mais, mas eu fiquei muito impressionada mesmo com o uso, que não foi físico. Eu vou tentar contar a história aqui. Isso que eu ia te pedir agora, para agora você dar o seu relato, porque o seu preparado foram 2 sinergias, eu até trouxe aqui para a gente poder falar. Mas o seu relato é muito legal. Então conta pra gente. Que não é nem assim, eu nem vou saber te dizer o que tinha na sinergia, você que vai saber dizer, mas eu fiquei bem impressionada mesmo. Então eu viajei no final de semana, eu fui pra praia e tava querendo muito, assim, sabe, ser livre de tudo, ter liberdade, de ser quem eu sou. Porque tem muito medo do julgamento do outro, né? A gente é muito... Como que eu vou dizer? Não amarrado pela sociedade mesmo, você tem que ficar numa caixinha e eu tô numa hora de querer essa liberdade. E daí nesse passeio, eu tava me sentindo, a sensação era exatamente essa. Sabe um elefante que tá preso numa cadeira de plástico? E o pior, a corda não tá nem dado nó. A sensação era essa, tipo, você já é livre, você já tá aí. Daí, beleza, passou esse final de semana, cheguei em São Paulo na segunda-feira com isso na cabeça. Eu tinha ido pra praia, então dei um banho de mar e dei uma revigorada, aquela coisa. A hora que eu cheguei, eu comecei a sentir essa liberdade de fato, só que eu tava muito apavorada. Pra minha surpresa, tudo que eu mais queria era liberdade, mas ao mesmo tempo eu tava me sentindo muito com medo e apavorada mesmo. Eu lembrei da Luana, mas porque a gente já tá fazendo um trabalho junto. Essa foi a primeira sinergia? A gente já tinha feito alguma? Não, foi a primeira. Eu falei, Lu, aconteceu isso que eu contei agora. E eu tô com muito medo, me ajuda. E aí ela fez a sinergia pra mim, me indicou um aromatizador, é assim que fala?
um aromatizador para comprar, porque ela pode explicar agora que tem algumas diferenças que pode, né, interferir nesse processo. Fez uma O sinergia difusor para de mim. ambiente, né? Eu tenho um vídeo, inclusive, no meu IGTV falando da diferença dos Dos difusores. difusores, né? Verdade. E eu comecei a fazer de manhã, de tarde, de noite, e tem um na minha bolsa que eu aplico várias vezes no dia. Umas 3 semanas depois, foi 15 dias, 3 semanas depois, eu acordei sem a sensação de medo, assim, Luana, mandei para você, eu tava na praia com os meus pais, simplesmente esse medo que eu tava da liberdade, que eu já tava sentindo a liberdade, ele passou. Então, você vê, não é só no físico que age, né? Porque isso é um emocional. Eu sei lá o que me deu, nem sei dizer o que deu. Eu só sei que eu tava com muito medo mesmo e essa sensação voltou uma confiança. Então, foi muito bacana, muito bacana. É muito legal, né? Porque ontem eu falei, na live de ontem, eu falei como é que agem os óleos essenciais nesse lugar aí que você contou, né? Os óleos essenciais, eles entram no nosso sistema olfatório e eles vão direto no nosso sistema límbico e hipotálamo, onde está a nossa amígdala, que é a nossa caixinha preta, onde estão as nossas memórias, as nossas lembranças, as nossas emoções, os nossos pensamentos. E os óleos essenciais, eles funcionam como chave e fechadura no nosso organismo. Eles agem com uma especificidade muito particular deles. Então, cada óleo essencial atua num espaço aqui do nosso organismo. Porém, todos, como são aromáticos, eles entram no nosso olfato e eles caem nessa caixinha preta que eu chamo, que é onde estão todas essas memórias, emoções. E o que eles fazem ali? Dependendo da sinergia e da intenção que a gente colocou nas sinergias ali, né? Do que a gente quer e que óleos essenciais que a gente escolheu, a gente atua justamente nisso. É como se os óleos essenciais abrissem a caixa preta e ali expusesse essas emoções, essas memórias. Muitas vezes sai da zona de conforto, porque daí a gente também vai expor as dores, os traumas, com muito amor, muita sutileza, mas para que daí a gente para daí a gente conseguir trabalhar isso, né? E aí foi isso que você sentiu, porque justamente você tem aí para mostrar para a galera aquela, como chama o negócio de Glasgow, as bolinhas do físico, mental, emocional. Aqui acho que não vai dar para ver direito. Nossa, mas é muito incrível a sensação. Só quem passa, só quem sente que vai saber dizer, né? Que vai só sentindo, não tem jeito. Não tem. Na verdade, esse daqui é um modelo quântico do Goswami, que é o Amit Goswami, é um físico quântico. Ele é o modelo quântico do homem. Ele desenvolveu isso daqui pensando como ele está estudando muito essa questão da saúde, enfim, algumas pessoas na física quântica, isso me fez muito sentido quando eu fui apresentada, porque faz parte do meu processo de autocura e agora do meu processo de metodologias que eu venho criando para ajudar as pessoas a olharem para todas as suas saúdes. Mas tem que saber quais são essas saúdes. E aqui é que eu acho que não vai dar para ver, mas a gente dá para enxergar, sim, Lu. Dá? A gente tem a saúde física, que está relacionada às nossas dores, às nossas sensações. A gente tem a saúde metabólica, que está relacionado com o nosso metabolismo mesmo, né? A nossa saúde vital, que está relacionada ali aos nossos sentimentos. A nossa saúde mental, que está relacionada aos nossos pensamentos e emoções. A nossa saúde sistêmica, que está relacionado com os padrões sistêmicos, familiares, de todos os sistemas que a gente participa. A saúde supramental, que tem a ver com a nossa expansão de consciência, com o nosso sexto sentido, e a saúde espiritual, que tem a ver com a nossa espiritualidade. Para cada saúde dessa, tem técnicas específicas que ajudam a gente a cuidar dessas saúdes. E a aromaterapia, ela chega até aqui o mental.
Então, ela cuida das 7, 4 saúdes. Uhum. E aí a gente consegue expandir e cuidar disso, não só com aromaterapia. Aromaterapia não é um milagre, mas ela É faz uma ferramenta, né? É uma ferramenta. E que à É, medida que resolve o seu problema, cara, ela é 100% para aquilo. Não é que sempre, sei lá, vai ser assim ou sempre vai dar certo. Mas aquele receio que eu tava tendo e de repente ele de um dia para noite não tem mais, é gostoso, não dá para dizer que não, entendeu? É muito gostoso. essa é a sensação mesmo. E a gente tem o inverso, né? Tem pessoas que procuram a aromaterapia como uma tentativa de achar um milagre para a questão dela, porque, veja, até por esse modelo, né? A gente tem todas essas saúdes. O nosso adoecimento, quando a gente começa a ter desconfortos, a gente começa a adoecer dessas saúdes para baixo. Uhum. Quando a gente já tem sintoma físico, é porque todas as outras saúdes já estão adoecidas. Quando a gente tem os sintomas mais emocionais, de pensamento, que é esse caso que você estava falando, a gente está aqui na mental. Uhum. E a gente adoece daqui para baixo. Não existe doença só do físico. Ela começa aqui. E a cura, ela é inversa. Já que do momento que ela se apresenta em qualquer outra saúde para baixo, a gente tem que cuidar dessas saúdes. E é claro que a aromaterapia ela entra nesse momento de cuidar dessas saúdes mais densas, que eu falo, não significa que esse denso não é negativo, mas é a saúde mais material, né? E ela atua muito bem complementando outras coisas. Então, por exemplo, aqui no físico, possivelmente, a gente vai precisar de um remédio alopático junto, ou uma consulta médica, exames, enfim. E aí a gente vai precisar de alimentação mais saudável aqui no metabólico, exercício físico e assim por diante. E a aromaterapia, ela vem para complementar essas outras técnicas de cada uma dessas saúdes para facilitar que a pessoa transite ali nessas outras técnicas dessa forma que você sentiu. Seja tratando a parte fisiológica como a parte mental, emocional. E porque também eu acho... Pode falar, Lu, desculpa. Não, e até a gente sabe também que a gente consegue ter grandes resultados na parte energética e espiritual, que foi justamente a live que eu fiz ontem sobre esse assunto. Por que que a gente consegue isso, né? Que é justamente essa energia captada, concentrada ali, vinda do Vossol, do cosmo, na fotossíntese para produzir o óleo essencial, né? E que se já está no físico, que é o que você falou que já tem caminhando, outras saúdes ou outras dessas esferas já estão doentes. Então, a gente tem que intervir. Se intervir só no físico, daqui a pouco é outra coisa e outra coisa e outra coisa. Então, a gente tem que ampliar esse olhar para cuidar de todas essas saúdes, né? E isso a gente vai falar mais na nossa live de 7h30. Que hoje a gente tem mais uma live juntas para falar justamente disso, né? De como é que a gente consegue integrar o cuidado de um sintoma físico a partir das outras saúdes, né? Mas já com uma outra percepção, né? Se tá no físico, já sabendo que não é só no físico. E que ali, por exemplo, no meu caso, que a gente vai falar de odontologia, a gente como se já tivesse aqui. Claro que eu tenho que intervir, mas eu sei que não tá só ali. E o que eu gosto dos óleos essenciais é que são tratamentos muito naturais. Contudo, a gente tem que lembrar que eles, por serem compostos químicos concentrados, eles têm contraindicações, restrições, eles têm toxicidade. Então, é importante saber disso. E na odontologia, a gente tem óleos essenciais que são muito utilizados. A melaleuca é um deles, para fazer asepsia, até para fazer, vira e mexe, eu faço enxágue bucal quando eu quero ali tratar, sei lá, minha gengiva ficou mais inflamada. Então, eu faço enxágue bucal com melaleuca e hortelã-pimenta, que é refrescante.
Ou a gente tem, por exemplo, um super antisséptico e anti-inflamatório, que é o Carvacrol, que tem no cravo da Índia. E é justamente o Carvacrol que tem esse cheiro de dentista, inclusive. Porque o Carvacrol, ele é sintetizado em laboratório, nesses remédios alopáticos, nessas substâncias alopáticas que vocês usam em consultório do dentista. E a gente tem essa substância e esse óleo essencial, esse composto que faz, às vezes, natural desses antissépticos, extremamente antibactericidas, antibióticos que vocês usam na boca. Então, tem um ditado que falava que até veneno de cobra, como que era? Que a gente fala, é natural, usa porque é natural. Até veneno de cobra é natural. Exato. Né? E o veneno de cobra serve para fazer, inclusive, a vacina. E é isso que, acho que o Kel falou, né? Eu sempre falo. Inclusive, eu tenho no meu conteúdo ali do e-book, eu falo, a diferença entre o remédio e o veneno é realmente a dose. Então, os óleos essenciais têm essa propriedade também. Eles vêm das plantas, mas a gente saber dosar, como usar. Então, por exemplo, você estava falando, né? A gente poderia colocar na máscara o óleo essencial de melaleuca junto com o de limão. O limão, ele tem um aroma cítrico e adocicado ao mesmo tempo, que, para quem não gosta do aroma da melaleuca, ele dá uma quebrada. E o óleo de limão, ele é extremamente antisséptico também. Só que, imagina, a gente usa máscara para sair, para estar na rua. Na rua tem os raios infravermelhos, que são os que queimam a pele. O óleo essencial de limão vem da casca do limão. E todo mundo sabe, quem já fez caipirinha em churrasco no sol e não lavou a mão direito, queima a pele. Então, se eu coloco uma gotinha do óleo essencial na máscara para sair, ficar na rua, tá completamente em contato com a minha pele, se eu tirar ou aquele sol tá passando, mesmo que eu tenha a máscara, ele pode queimar a pele. E, por exemplo, num caso de sinusite, quem que tá com tudo congestionado, poderia colocar algum óleo na máscara para ajudar esse desentupimento? Pode também. De novo, tem que saber qual colocar para não... Porque tem óleo essencial que não pode ir puro na pele, né? E tem óleos essenciais... Isso tudo tá no e-book. Desses 5 óleos, sim, tem no e-book. A gente tem mais óleos essenciais. Então, por exemplo, um óleo essencial que é super legal, expectorante, é o eucalipto. Só que a gente tem vários quimiotipos, várias espécies do eucalipto. A gente tem eucalipto glóbulos, eucalipto radiata, eucalipto hortelã, enfim, só aqui eu já falei 3. O eucalipto glóbulos, ele tem restrição, proibição para bebês, para crianças. De até 30 meses, pelo menos. Então, como é importante ter a instrução certa, né? Agora, o eucalipto radiata, eu posso usar em criança. Não em bebê de até 30 meses, mas em criança. Depois dos 30 meses eu posso usar. Agora, eu tenho outro que pode substituir, que é o Ravintsara, por exemplo. Aí tem outros expectorantes. O alecrim é expectorante. E aí eu tenho 5 quimiotipos de alecrim. O quimiotipo... A gente tem um quimiotipo que eu uso muito, que é o quimiotipo de cânfora, que é o mais expectorante de todos eles. Só que a cânfora é hipertensora. Então, se é uma pessoa que tem hipertensão e vai pingar o alecrim expectorante, que é quimiotipo cânfora na máscara, a pressão dela vai lá para cima. Então, aí eu posso usar outro quimiotipo de alecrim para fazer a expectoração. Então, tem todos esses cuidados, mas a gente pode sim usar esses benefícios nesses lugares, até para pingar na mão. Né? Então, a gente pode pingar uma gotinha na mão, sabendo se o óleo essencial pode ir puro na mão e não sendo cítrico aí, que é fotossensível. Então, ele não sendo dermocáustico e cítrico, a gente pode pingar na mão, esfregar. É que eu tenho um pouco de dificuldade de ser na mão. Tipo, aí você fica... Mas na máscara eu achei uma ideia, tipo, incrível mesmo.
Porque é uma praticidade, já tá aqui, já tá limpando todo o sistema. Eu achei muito legal quando as meninas lá puseram, achei muito legal. Mas é bem legal mesmo. Usar na máscara é uma possibilidade. É só isso, né? Tem que saber usar. Agora, na mão, é que não precisa ficar lá cheirando a mão, mas na mão você pingar, esfrega, inala uma vez, 2, 3. Já é o suficiente. Já? Já. Ah, 3 eu tava vezes fazendo já. mais vezes. Não Tipo, precisa. muito tempo. Não precisa. 3 vezes, 3, 4 vezes já é o suficiente. Aí, dependendo da indicação do seu aromaterapeuta, ou se você já tem essa autonomia, aí tem alguns tratamentos que a gente faz a inalação desses óleos 2, 3 vezes por dia, ou até 4. Então, aí você só vai fazer essas vezes no dia. Mas E com o na hora, difusor? com o difusor, a gente fala que se Quanto a pessoa. tempo fica no difusor ali? Que eu Que a ficava pessoa muito tempo. pelo menos meia hora. Como ela não está direto aqui na mão, aqui é muito forte, né? Como está no difusor de ambiente, então ele está difundindo ali, não está direto aqui no sistema respiratório da pessoa, então pelo menos meia hora naquele ambiente com o difusor é o ideal para que tenha efeito, né? Se ficar 1, 2 horas, não tem problema. Até porque tá meio diluído em água, né? Tá diluído em água. Exatamente. Então o efeito dele é um pouco um pouco menor. Meu, fiquei muito tempo, acho que por isso deu certo. Não é por isso que deu certo, mas deu certo rápido, não foi, Lu? Achei muito rápido. Tem gente que tem efeito assim imediato, no mesmo Muito dia, rápido. já dependendo do que a gente está tratando, da sinergia, enfim, a gente consegue ter um efeito imediato, por exemplo, na dor de cabeça. Então, claro. Tem uma outra que eu tive super boa. Não foi a primeira sinergia que você fez para mim, não. A primeira foi de dormir. A primeira foi de dormir, exatamente. A primeira. Gente, tem um negócio maravilhoso para dormir. E até hoje eu uso, assim, porque, na verdade, relaxa tanto o corpo que hoje, por mais que eu não tenha problema de dormir, a qualidade desse sono ele é muito mais reparadora. Eu jogo spray nos travesseiros toda noite, porque relaxa muito. E essa sinergia para dormir, essa eu uso o mesmo princípio ativo potencializado por óleos essenciais diferentes. Por isso que ela tem esse poder ali de relaxamento. Nossa. Porque normalmente no seu eu coloquei lavanda e laranja, que tem acetato de linalila e limoneno, a lavanda não tem limoneno, mas não, eu coloquei, desculpa, não foi laranja, foi bergamota, que tem linalol. Os dois que também com linalol, é relaxante junto com a lavanda. O linalol é um dos que é um composto sedativo do sistema nervoso central. Ele não te deixa grogue, sedado igual anestesia. Mas é um sedativo de relaxamento profundo. Então eu coloquei dois óleos. Eu entro no sono mais rápido. É tipo, eu já sei que é meio 3, 2, 1, sabe? Põe, já vai. Em vez de você ficar meio rolando, pensando, cabeça um monte de coisa, até dormir. Não, é 3, 2, 1 e é aquele sono que você entra profundo. Reparador. Exatamente. Tem gente que usa só lavanda, né? Que a lavanda, ela é extremamente estimulante. Relaxante. Uhum. Embora foi legal eu ter falado estimulante, mas olha como é interessante, né? Falando de sinergia, que é o tema de hoje. Então, eu falei que o óleo essencial, o único óleo essencial, ele já é uma sinergia porque ele tem um monte de composto químico. A gente tem também várias espécies de lavanda. E todo mundo conhece a lavanda como relaxante. Só que a gente tem uma espécie de lavanda que mesmo ela tendo linalol, ela tem uma porcentagem de cânfora na sua composição alta, que elimina a função do linalol como sedativo e a cânfora é estimulante. Então, que é a lavanda spike. Então, se você usa a lavanda spike,
ao invés da lavanda verdadeira, ela não vai te relaxar, ela vai te estimular. E se você não sabe que tipo de lavanda você está usando, você vai lá pingar uma lavanda Spike no seu travesseiro para dormir, você vai ficar lutando ali e não dorme, né? Não dorme, porque é extremamente estimulante. Então, olha só, a própria sinergia dos óleos essenciais, você tem que conhecer. Porque senão você tem... E eu conheço algumas pessoas que relatam, não, mas eu usei lavanda e eu fiquei mais elétrico do que eu estava, ao invés de relaxar. Pode ser que seja por conta disso. Com certeza. Que a porcentagem de cânfora daquela lavanda que ele está usando seja maior e aí ser estimulante. Ou pode ser também, porque, né, de novo, ontem eu falei sobre isso, mas como a gente está falando de substâncias energéticas, né, vindo ali da fotossíntese, da energia do sol, elas têm ressonância com o nosso corpo. Então, pode ser também, e são casos muito raros, que a lavanda, mesmo que não tenha cânfora, que seja a relaxante, a verdadeira mesmo, entre em ressonância diferente naquele organismo. É bem raro. E aí Mas tem um efeito inverso. Mas pode acontecer. É bem raro, é bem estranho isso acontecer. Mas a gente está falando aí da nossa sinergia também com a natureza, né? Como até com uma alopatia isso acontece, né, Lu? Assim, que a gente usa uma medicação, mas acaba tendo um efeito contrário, não esperado. Eu, por exemplo, já usei, já teve uma época que me indicaram Sensodyne para usar nos dentes, na sensibilidade dos dentes. Eu usei e piorou a minha sensibilidade. E aí é um efeito completamente inesperado, né? Mas acontece, é verdade, até na alopatia. Porque os compostos químicos usados na alopatia, na grande maioria das vezes, são esses compostos que tem nos óleos essenciais isolados e sintetizados no laboratório. Exato. E a gente tem muitos artigos científicos comprovando, por exemplo, a eficácia dos compostos todos juntos do óleo essencial, ou extrair aquele composto predominante do óleo essencial que a gente acha que é ele quem está fazendo toda a função ali, e usar só esse composto químico isolado. E a gente tem vários artigos científicos comprovando que a grande maioria, o composto químico isolado não tem tanta eficácia quanto todos os compostos do óleo essencial juntos. E aí, falando em sinergia, tem vários artigos também fazendo essa sinergia, esses testes, essas pesquisas. Eu tenho um óleo essencial antisséptico. Será que essa propriedade antisséptica desse óleo essencial, se eu usar um outro óleo essencial que tem uma propriedade antisséptica também, composto químico diferente, vai piorar, vai melhorar ou vai ficar igual? Então, basta eu usar um só. E tem vários, a grande maioria dos artigos dizem que sinergias bem feitas de óleos essenciais podem potencializar os efeitos, né? Eu também acredito nisso. Ai, quero! Alguém tem alguma dúvida, gente? Você me salvou para fazer essa live! Olha eu aqui 1 hora fazendo live de óleos essenciais, sabe? Veja! A Ju, Miranda, a Fabi, elas são ninja de óleos essenciais, né? É que eu tive 2 boas experiências, não dá para negar. E aí e aí com essas experiências que você também aguçou de você ter os óleos essenciais puros, né? Agora para ter mais autonomia, né? E começar a estudar, entender essas sinergias. Então, quando tiver alguma coisa que seja uma enxaqueca, uma dor de cabeça, alguma coisa, olha, Ju. Diga, Ju, manda. Então, E saber usar melhor, extrair do produto que você tem, que tem potencial na sua mão, extrair o melhor dele. E simples, é um super preço bom, você não tá sobrecarregando seu rim, seu fígado com alopatia.
né? Que tem uma série de efeitos nocivos que a gente desconhece, a gente acha que não, eu vou tomar um remédio de dor de cabeça que não tá acontecendo nada. Não, você tá colocando uma droga para dentro. E tem uma série de coisas juntas, né? Peraí, Ju, deixa eu ler a sua pergunta aqui. Você Colocar pode dois colocar. óleos no difusor juntos. É justamente a live de hoje, fazer sinergia dos óleos essenciais, que é misturinha dos óleos essenciais. Pode. Agora, essa misturinha, ela funciona bem quando você entende para que serve cada um e eles se complementam ou se potencializam, né? Para que você tenha um efeito positivo dessa sinergia. Porque senão, se você usa, sei lá, eucalipto glóbulos que eucalipto radiata, que são 2 óleos essenciais diferentes, no mesmo difusor, possivelmente você está gastando aí 2 óleos essenciais, né? Tipo, deixar a noite toda no quarto, tipo, Oi, Carol. Pati. À noite, para dormir, o ideal é que ele fique no máximo ali 1 hora até você pegar no sono e dormir. Então, se o seu difusor tem temporizador, tem vários o meu desligava sozinho. Eu acho que ficava mais de 1 hora, mas desligava sozinho. Então eu ficava tranquila, sabe? Mas fazia mais tempo, não era só meia hora, não. Eu acho que chega umas 2 horas. Porque aí depende também, se o difusor não tem temporizador, o meu tem temporizador. Eu consigo programar ele de ficar 1, 3 ou 6 horas. Mas se ele não tem temporizador, é o tempo que ele usa para gastar a água com o óleo essencial que você colocou lá dentro. Então, à noite, colocar um pouco menos de água, para ele ficar menos tempo. Porque, de novo, né? A diferença do remédio e da droga é a dosagem. Então, os óleos essenciais também, num uso muito prolongado, eles podem causar toxicidade. Foi bom você ter falado da toxicidade de rim e fígado. Os óleos essenciais também têm toxicidade, alguns deles. E o uso prolongado do mesmo óleo essencial, ele pode causar uma toxicidade ou, enfim, não ter mais efeito no seu organismo. E a gente tem os óleos essenciais que têm os seus compostos químicos predominantes de cetona e óxido. Eles são nefrotóxicos e tóxicos para o fígado também. Então, que as pessoas usem com consciência, né? Com objetivo, né? Eu vou pôr para pôr um cheirinho bom aqui. Porque é super gostoso. A minha sinergia era muito gostosa. E a de dormir é uma delícia, porque tem bergamota. Né? Eu acho incrível de gostoso. Mas tem que ter um objetivo, tem que ter um porquê, tem que ter um prazo. Exatamente. Usar com e mais tem que saber, né, usar, porque é isso. Então, se o paciente, por exemplo, se a pessoa tem já problema de rim e de fígado, você vai usar óleo essencial que tem o seu composto predominante, cetona, a chance de você, e dependendo de como você usa esse óleo essencial, o tempo de uso, a quantidade que você está usando nele, a forma de uso que você vai causar mais toxicidade nessa pessoa. Então, ao invés de você ter o efeito benéfico que você está propondo, você vai causar uma toxicidade, né, super indesejada. Sim. E a Ju também tá falando das plantas, né? Que se sacrificam para estar ali. Então é um uso consciente mesmo. E ter essa consciência mesmo, né? De, poxa, eu até falei nas lives anteriores, né? Vou dar um exemplo da consciência, né? Para fazer 1 litro de óleo essencial de lavanda, a gente precisa mais ou menos 150 quilos de sumidade florida. É muita matéria-prima. E isso ainda não é nada. A lavanda ainda até que usa pouco. Mas se eu for pegar o óleo essencial de melissa, por exemplo, a gente usa mais ou menos 5 a 8 toneladas de folhas para fazer 1 litro de óleo essencial de melissa. Então, olha quantos hectares aí de plantação que a gente tem para extrair apenas 1 litro. Então, como cada gota conta. E a minha proposta é justamente trazer cada vez mais consciência das pessoas no uso dos óleos essenciais,
Porque é isso, além da gente estar usando, claro, essa simbiose da natureza com a gente, trazer esse benefício, e a natureza está à disposição completamente da gente para trazer benefícios todos, né? Tudo vem da natureza, inclusive esse celular que a gente está usando aqui, os seus compostos químicos aqui são da natureza, claro, já sintetizados, mas vêm da natureza. E quanto mais a gente usa sem consciência e usa de uma forma leviana até, né? Poxa, que cuidado é esse que a gente está tendo com a natureza? Daqui a pouco a natureza não tem mais para oferecer, né? Uhum. Plantas em vidrinhos, para levarmos sempre com a gente, é verdade. E é isso. Lindinha. Lindonas. Então, vamos 7h30 a gente se encontra de novo. Sim. Quero te agradecer para me empurrar para o mundo do Blogueirini. Isso. Vem para esse mundo Blogueirini. Claro, né? Se o Instagram não bloquear as suas lives, né? Que eu não consigo mais fazer nada ao vivo. Por isso estou aqui pela conta da Carol. E à noite, possivelmente, a gente vai estar pela conta dela também. Mas eu quero te agradecer primeiro por salvar essa live e fazer ela comigo, até disponibilizar a sua conta para a gente poder entrar. E por você ter participado e ter dado esse depoimento tão incrível. Obrigada. Obrigada a você pela ajuda, pelas sinergias, por me apresentar esse mundo que eu não conhecia, porque é incrível, assim, que tem resultados maravilhosos. E às vezes o quanto é simples a gente ter esses resultados, né? Quanto tá fácil, tem fácil acesso. Não é uma coisa muito complexa, né? Pode ir para o simples que já resolve. Exatamente. É exatamente Lindona. isso. Suas lindas, todos que estão aqui. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, que está aqui com a gente. Se vocês tiverem dúvida, eu também estou no meu Instagram. Eu vou colocar aqui o meu Instagram para ficar mais fácil. Minha mãe amou a live de óleos essenciais. Olha que bonitinha. Ah, que linda! Esse é o meu Instagram também. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, pode me perguntar. Eu tô lá no direct. E, Cá, daqui a pouco a gente se encontra, então, para nossa live de... eu tô usando a minha plaquinha, tô com dificuldade. A gente tá até fazendo live de plaquinha, olha só que maravilha. Eu sou paciente. Obrigada. Então, daqui a pouquinho a gente se encontra. Tá bom. E, gente, para quem tá vendo depois, não tá vendo ao vivo, essa menina sabe muito de óleos essenciais. Então, quem precisar, quem quiser conhecer, quem ouviu o chamado no coração, dá uma pesquisada com a Lu. Obrigada, viu? A Cá, você tenta salvar, então, a live. Talvez ela vai ficar só disponível nos stories 24 horas, mas aí eu tento baixar. Tá, me chama no WhatsApp e me ensina, amiga. Quando você clicar em encerrar, eu ensinando ao vivo e a cores. Quando você clicar em encerrar, já vai ter a opção para salvar. Eu não sei como é que ele vai estar escrito, mas talvez se ele colocar assim, compartilhar no IGTV, é esse daí que você vai colocar. Tá bom. Se ele tiver escrito só publicar nos stories por 24 horas, é esse daí. Tá bom. Tá bom. Tá Ju, bom? tô te esperando lá no consultório também. Isso, vão lá. À noite a gente vai falar tudo sobre saúde bucal e quais são os efeitos na boca das nossas emoções, enfim, da nossa saúde integral. A Carol é top de tudo. Inclusive a plaquinha foi, salvando a minha vida. Ai, tchau, gente. Adorei. Beijo. Fazer. Obrigada, viu? Um beijo. Tchau. Tchau. Encerrar.